Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês de geografia, uma aula que vai ser uma aula lá do terceiro ano, onde vai ser uma continuação da aula de globalização que eu já postei aqui para vocês, beleza? Então a aula de blocos econômicos, sem mais delongas, o que é blocos econômicos, pessoal? Blocos econômicos é uma aliança, né? É um acordo entre países, geralmente esse acordo é regional, ou seja, entre países ali que ficam próximos um do outro, que eles visam incentivar o comércio, né? Visam incentivar o comércio entre esses países membros, né? Então vai baixando taxas alfandegárias, vai baixando tarifas, vai baixando impostos, visando incentivar o comércio entre os países. Então os blocos econômicos eles surgem com o objetivo de como se fosse uma barreira para a globalização, né? Então os países se olham, vejam que o comércio bilateral está crescendo muito rápido, né? E a globalização, o encurtamento desses países está muito forte, então visando se proteger, né, dessa ameaça, entre aspas, de fora, esses países que são vizinhos ali fazem esse acordo, fazem essa junção, visando se proteger da globalização. No entanto, ela acaba incentivando a globalização, porque acaba incentivando o comércio entre países. Tranquilo? Então, continuando, pessoal, aqui eu tenho os principais blocos econômicos, não é? Depois eu vou passar para vocês e falar sobre eles. Como começam os blocos econômicos, né? Qual é o gatilho para iniciar os blocos econômicos? Então, a gente coloca como principal surgimento, né, do preparo de terreno para o surgimento dos blocos econômicos a Conferência de Bretton Woods, ainda lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional, foi criado o Banco Mundial, foi criado o GATT e foi criado o OMC. Qual é a principal função de cada órgão desse aí? O FMI para a questão de empréstimos, né? Empréstimo de um país que está fragilizado, recorre ao FMI para tentar sobreviver. O Banco Mundial, como um regulador do comércio mundial, né? Uma espécie de banco central ali, só que no caso de todo o mundo. O GATT para diminuir as tarifas, para regular as tarifas de produtos, OMC como uma grande guardiã ali do comércio mundial. Beleza? Quais são os principais lemas dos blocos econômicos? Não discriminação dos países membros, reciprocidade, acesso aos mercados em igualdade de condições e concorrência leal. Beleza? Isso aqui é na teoria, né? Quando a gente for ver na prática, a gente vai ver que não é tão bem assim, não. Certo? Mas o anseio deles é esse, né? É isso que eles almejam. E galera, então quais são as principais etapas? Eu botei etapas aqui, pessoal, mas não necessariamente precisa ser etapas. Um bloco já pode surgir com o objetivo de ser só uma zona de livre comércio e ficar por ali mesmo. Ou no caso de ser um mercado comum e ficar por ali mesmo, certo? Mas existem essas etapas de integração, né? Então, quanto mais o país vai subindo, os países vão subindo essas etapas, mais eles vão se integrando. Essa integração vai ficando mais forte. Então, ela surge como uma zona de livre comércio, ou seja, só para incentivar o comércio, né? Diminuição de taxas alfandegárias, e esses países vão incentivando mais ainda o comércio entre os países membros. Depois, pode ser uma união aduaneira, né? Com a união aduaneira já há a tal da TEC, que é a taxa de exportação comum. Bora dar um exemplo, o Mercosul, né, que tem os países membros, Brasil, Uruguai, Argentina, a Venezuela, que ficou suspensa aí durante um dia, e o Paraguai, né, que está suspensa no caso da Venezuela. Então, esses países membros, o que eles fazem? Quando o Brasil for exportar qualquer produto com o Uruguai, com o Paraguai, com a Venezuela e com a Argentina, essa taxa de exportação é igual, é comum para todos os países membros. Beleza? Mercado comum, que é o que o Mercosul visa ser, já a livre circulação de pessoas, de bens, de capitais, de mercadorias, né, entre os países membros. Tranquilo, pessoal? Por isso que no escândalo lá do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho não precisava do passaporte, porque livre circulação de pessoas. O Ronaldinho Gaúcho foi para o Paraguai, né, não precisava daquele passaportezinho lá. Certo? União política e monetária, não é? Já há uma tentativa mesmo de equalizar as diferenças ali, não é? A criação de um parlamento para todos os países membros, a criação de uma moeda única, a criação de um cidadão, que é o caso
da União Europeia, quando já se fala de cidadão europeu, beleza? Moeda única, no caso o euro, né? Então o estágio final, vamos dizer assim, é a união política, econômica e monetária, beleza? Então, bora dar exemplos aqui para situar melhor a visualização de vocês, não é? Então, eu tenho uma zona de livre comércio, né, o que? É apenas uma área de livre circulação de mercadorias e capitais, não é? Diminuição de taxas alfandegárias. Foi o que eu falei para vocês lá na imagem anterior, beleza? O exemplo é o NAFTA, que é o bloco econômico lá da América do Norte, que pertence que pertence Estados Unidos, Canadá e México, não é? União Aduaneira, além de livre circulação de mercadorias, né, como está colocando para vocês, mercadorias e capitais, é usada uma taxa de exportação comum, que é o que eu falei para vocês da TEC. O exemplo é o Mercosul, beleza? Professor, mas Mercosul não é mercado comum do Sul? Sim, isso é o que ele quer ser, mas o que ele é União Aduaneira, beleza? Para ele ser mercado comum, que é o terceiro estágio, ele tem que apresentar características de associação anteriores, ou seja, tem que ser uma zona de livre comércio e tem que ser união aduaneira, porém acrescenta a livre circulação de pessoas e a padronização das legislações econômicas, trabalhista, fiscal e ambiental, que o Mercosul ainda não está nesse estágio. Certo, pessoal? O exemplo é a União Europeia, né? A União Europeia é o exemplo mais bem sucedido de bloco econômico. E a União Europeia até 1998, porque depois disso ela já passou a ser União Econômica e Monetária. Ou seja, o estágio mais avançado, né? Aqui já tem moeda única, por exemplo, né? Já tem a criação do Parlamento Europeu. Então o negócio aqui é mais embaixo, beleza? E quais são as principais linguagens do bloco, não é? Dos blocos? Primeiro, tarifa, né? Tarifa, diminuição dessas tarifas de impostos de produtos para incentivar, instigar a circulação de mercadorias. Uma TEC, eu já expliquei para vocês, uma taxa de externa comum, de exportação comum. Dumping, e o que diabos é dumping? Dumping, pessoal, é quando um país vende um produto abaixo do preço, né, para um país. Por exemplo, o Brasil vai comprar trigo da Argentina, né? Então, quando o Brasil compra trigo da Argentina, ele compra esse trigo mais barato. Por quê? Porque fazem parte do mesmo bloco. A Argentina vende o trigo dela para os outros países mais caro. A mesma coisa quando o Brasil vai vender automóvel para a Argentina, né? Pelo dumping, ele vende mais barato, né? Então, isso para quê? Para incentivar o comércio entre esses países, para incentivar a aliança entre os países. E subsídios, ou incentivo para os países se desenvolverem mais ainda, né? Para o bloco ficar mais equalizado. Beleza? A União Europeia, como eu falei para vocês, que é o exemplo mais bem sucedido de bloco, não é? A União Europeia é o primeiro bloco, eu coloquei para vocês aqui o início de um sonho, né? Por quê? Porque isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, como vocês já viram lá, é tiro, porrada e bomba, né? Muita morte, muito ódio, nazismo, fascismo, o comunismo ali da União Soviética, aquele ranço, né, entre os países membros. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países já começam, cara, e se a gente pensar em se organizar, né? Se a gente pensar em fazer acordos, se a gente pensar em fazer alianças, se a gente pensar num mundo melhor, né? Então começa com o Benelux, lá em 1948, esse início desse sonho, com Bélgica, Luxemburgo e Holanda, na região ali dos Países Baixos. Então, depois, quando eles começam a perceber que vai dar certo, surge a seca. Aí a França, Itália e a Alemanha Ocidental, lembrando que eu estou no contexto da Guerra Fria, a Alemanha estava dividida entre duas, a Oriental, que era comunista, e a Ocidental capitalista. Pois é a capitalista que vai entrar nesse bloco, né? E com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Para quê? Para que, lembrando, final da Segunda Guerra Mundial, os países querem se recuperar o mais rápido possível. Então o que eles fazem? Os nossos minerais vão ser, entre aspas, compartilhados entre a gente, não é? Então a gente vai equalizar esses minerais para que todo mundo cresça e para que ele não acabe. Né? Então surge com esse objetivo, beleza? E deu tudo certo, né? Início do sonho deu tudo certo. Então o bloco econômico surge com o sucesso da seca, né? Surge com o Tratado de Roma.
quando realmente é criado o bloco econômico da União Europeia, com o nome de Mercado Comum Europeu. Beleza? E vou entrando mais países, Itália, França que já estava, né? Alemanha Ocidental, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Mais membros entrando, Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha também, Reino Unido, não tem como lembrar disso aí, porque Grã-Bretanha é a grande ilha da Bretanha, mas aqui também tem a Irlanda do Norte, né? Que também faz parte do Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha, e aí só vão entrando até chegar nos 27 que nós temos hoje. Galera, com o Tratado de Maastricht, esse bloco já passa a almejar coisa maior, né? Esse bloco já passa a almejar, por exemplo, a criação de um cidadão europeu, né? A livre circulação de pessoas ali, criação de um parlamento europeu, beleza? Então esse bloco só vai se fortalecendo, mais membros entrando aqui, né? Então vocês veem a quantidade de países bálticos, né? Letônia, Lituânia, Estônia, aqui Suécia, Finlândia, então mais países entrando, né? E atentar, pessoal, esses países bálticos, eles faziam parte da União Soviética, né? Com o fim da União Soviética, eles optam por entrar na União Europeia. Então isso já é uma mensagem muito grande, né? Países que eram comunistas, países que eram da União Europeia, optam por entrar pela União Europeia. E a União Europeia hoje, pessoal, já não é tão aquelas mil maravilhas, não. Por quê? Porque por causa da crise econômica, né? E muitos países, muitos políticos dos países colocando culpa na União Europeia, né? Ah, nós estamos nesse marasmo por causa da União Europeia. A Constituição Europeia, que foi almejada lá no Tratado de Maastricht, já começa sem certeza. Será que realmente vai dar pé, né? Será que realmente vai vingar? Distúrbios na França, aí você vai lembrar da questão muito da imigração, né? E isso não é um problema, não me entendam mal, a imigração não é um problema, mas eles colocam culpa na imigração quando começa a ter, por exemplo, o atentado lá que matou os jornalistas do jornal Charlie Hebdo. Então eles colocam culpa disso na imigração, né? Esse ódio do terrorismo, medo do terrorismo, eles vão colocar a culpa na imigração. Não só na França, como também no Reino Unido, que até acarreta na saída do país do bloco. Isso no ano passado, 2019, o Reino Unido sai do bloco, né? Então, por isso que eram 28 e agora só tem 27. E tá uma incerteza, não é? Qual é o futuro do bloco, né? Será que o bloco vai continuar forte, que é o maior PIB do mundo, superando até os Estados Unidos, né? Será que esse bloco vai continuar forte? Será que vão continuar essa união? Ou será que o Reino Unido já encabeçou o futuro do bloco, que é a demandada dos países, né? Então vamos esperar, vamos aguardar para ver no que vai dar. Tranquilo? Então outros blocos econômicos que a gente vê por aqui são vários, eu não vou falar de todos, eu vou falar só de alguns, dos principais que eu vou elencar aqui. O NAFTA, que é o bloco econômico, que é uma área de livre comércio ainda, não é só isso, e dificilmente vai sair disso, por isso que eu falei que a gente não pode falar de etapas, porque um bloco já pode surgir com o objetivo de ficar por ali mesmo. Por quê? Porque aqui eu tenho Canadá, Estados Unidos e México, né? Principalmente Estados Unidos e México, que são países muito diferentes. Então, o que eles querem mesmo é só incentivar a circulação de produtos, né? Principalmente os Estados Unidos querer vender os seus produtos para o México, né? Então, isso já beneficiou por muito tempo os Estados Unidos e hoje os Estados Unidos já não está gostando mais. Os Estados Unidos é igual um menino birrento, né? Ele gosta de brincar quando ele está ganhando. Quando ele começa a perder, ele quer sair. Por isso que o Donald Trump é eleito, né, com o discurso de anti-México, e agora já tem a ideia dele de criar um muro lá entre o México e os Estados Unidos, porque na visão dele já está começando a perder, né? O México já está sendo beneficiado com isso. Mas por muito tempo o México só sofreu as consequências negativas desse NAFTA aí. Tranquilo? A ASEAN, né, que é a Associação Econômica do Sudeste Asiático. Aí aqui eu tenho vários países que são chamados de tigres asiáticos. Eles vão ter por característica impostos baixos, né? E a tentativa de exportar, né? Então esses países vão querer exportar muito os seus produtos, né? Aí Filipinas, Brunei, Vietnã, Laos, Malásia, Indonésia, Singapura, Camboja, Tailândia e Mianmar, né?
e a PEC, não é? Que é o que? É o Acordo, né, Cooperação Econômica do Pacífico. Não é? Então você vai ver todos os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. E esse bloco com certeza que não vai sair da área de livre comércio, né? Porque esse bloco não tem como ser um mercado comum, né? Por exemplo, imagine que todas as pessoas tenham livre circulação aqui, né? Então esse bloco vai continuar sendo uma área de livre comércio, beleza? E são vários os países, como vocês verem aqui, todos os países que são banhados pelo Pacífico. E a CEI, pessoal, que seria o quê? Comunidade dos Estados Independentes, que é o bloco dos países que faziam parte da União Soviética. Né? Os países que faziam parte da União Soviética criaram esse bloco. Aí você vão lá os países terminados em ão, né? Cazaquistão, Turbequistão, Quirguistão, Rússia, né? Então, todos os países que faziam parte da União Soviética. Mercado comum, né? O Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Ele surge com o Tratado de Assunção, lá em 91, e são esses os países membros. Surge com o objetivo de ser um mercado comum, mas por muito tempo está estagnado, pessoal. Isso muito por questões políticas mesmo, né? Por questões políticas e ideológicas, né? Vários países não botam tanta fé no Mercosul porque querem fazer uma aliança bilateral com os Estados Unidos, exemplo do Brasil, né? Então eles acabam esquecendo do Mercosul, que surge com o objetivo de ser um mercado comum. Aí os países membros, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que está um pouquinho na geladeira para resolver a sua questão política interna. Né? Até ela se resolver, ela vai voltar novamente para o Mercosul. E por que, pessoal, que não deu tanto certo? Como eu falei para vocês, por uma questão econômica, uma questão política, né? Questão política. Aí tem outras ideias para a América, né? Como por exemplo a criação da ALCA, aí que já não é tão bem vista por muitos países. Por quê? Porque acredita-se que é uma aliança que só irá beneficiar os Estados Unidos, que é a criação de uma área de livre comércio em todas as Américas. Né? E do outro lado, como vocês percebem que não é tão bem visto por um lado, aí já isso é questão mais ideológica dos países mesmo. Uns países que têm um governo mais de direita, ele vai apoiar a ALCA. Os países que têm um governo mais de esquerda, ele já não vai apoiar a ALCA. E outras, né? A expansão do Mercosul, que para mim seria mais viável, né? Fortalecer o Mercosul. A ALBA, que já é um projeto que surgiu com a Venezuela de criar uma área de livre comércio bolivariana, né, que seria sob a influência muito forte da Venezuela e seria mais um projeto de esquerda. Né? Como a América do Sul adora, a América Latina no geral, adora essa polarização, a gente tem uma ALCA que seria um projeto da direita e a ALBA um projeto da esquerda. E outra saída seria acordos com a União Europeia, né? O Mercosul se fortalecer e fazer acordo com a União Europeia. Então, no mais é isso aqui, pessoal, o assunto de blocos econômicos. Quando eu for falar de outros assuntos, eu vou pensar novamente blocos econômicos, assim como eu estou pensando em globalização e eu falei que ia pensar, porque todos esses assuntos estão interligados. Lembrando, esse assunto é globalização. A aula que eu postei para vocês de globalização é só uma introdução para vocês irem se familiarizando com os termos. E no mais, meu salve e fiquem com Deus.